moraram, né, abandonaram. Pega o Taná e chama de Antigo Testamento e deixa e abandona tudo. Mas as festas de Deus, que as pessoas chamam festas judaicas, não está errado, é judaica mesmo, mas foi o nosso Deus que mandou fazer. Elas são o ciclo da salvação e muitas das vezes a própria igreja não entende direito a salvação por não entender os ciclos da salvação. E eu quero iniciar falando o que significa a palavra Kippur. Não adianta você falar se você não sabe o que é. A expressão hebraica Yom Kippur é traduzida, vou traduzir literalmente, Yom, dia. Kippur seria expiação, expiar. Dia da expiação. Mas você vai me perguntar assim, se a expressão significa dia da expiação, por que comumente traduzido por dia do perdão? Né? Você poderia me fazer essa pergunta. E eu responderia para você, boa pergunta. Acontece que a palavra Kippur vem da raiz verbal kapar, que significa cobrir. Então, este termo cobrir expressa a ação misericordiosa de Deus em cobrir ou remover o pecado do homem. Deus é bom. O sacrifício tinha, assim, um caráter expiatório, ou seja, o animal morria em lugar do pecador, que tinha os seus pecados cobertos pelo sangue derramado do animal. Deus queria dizer assim, olha, a sua sentença é a morte, porque tu pecou. Mas, como eu sou misericordioso, eu vou trazer um substituto para que você não morra, mas ele morra no seu lugar. Nunca esqueça isso. Amém? Se você não morreu, é porque alguém morreu em seu lugar. E este caráter expiatório está intimamente ligado ao Mashiach, e que é bastante familiar ao judaísmo rabínico. Se você for ler, você vai perceber que isso que eu acabei de dizer é uma coisa muito falada naquilo que os rabinos escreveram por todos os tempos. Um homem perfeitamente justo, que não apenas cumpre os mandamentos, mas também, através do sofrimento e morte, expia os pecados do povo. Amém? Precisa de um que faça isso. E esse um precisa ser santo. E esse um precisa cumprir os mandamentos de Deus. Não é verdade? E é por este conceito rabínico, vamos dizer assim, e razão é que você vai ver lá na Bíblia Caifás, que era, no período de Yeshua, o sumo sacerdote, não é? E ele fala a respeito da morte de Yeshua em João 11, 47 a 52. Olha o que ele fala. Então, os principais sacerdotes fariseus reuniram o sinédrio e diziam, que faremos? Estavam tentando decidir o que eles fariam ou o que eles iriam fazer com aquele homem, aquele rapaz, Yeshua, que estava incomodando muito a eles. Porquanto este homem vem operando muitos sinais, então eles sabiam que ele estava operando milagres. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Porque é impossível não crer em Yeshua, né? Ele fazendo milagre, andando nas águas, curando enfermo, expulsando demônio. Ele só abençoou, multiplicou o pão, o peixe 2 vezes, não é verdade? Ele só fez bem. Então, obviamente, que as pessoas chegavam perto dele, ele não negava. Ele nunca negou ninguém, negou? Espera aí que eu vou dormir, eu vou descansar. Nunca ninguém recebeu isso. Todos que chegaram perto dele, ele disse, o que queres que eu faça?
Ele veio servir, por isso ele perguntava: o que queres que eu te faça? Não é verdade? Então eles tinham medo, os principais sacerdotes, do povo crer nele. E virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que morra um só homem pelo povo? Isso é uma coisa que Israel sabe. Amém? E que não pereça a nação toda. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus, que são judeus e gentios, que estão dispersos. Amém? Esse é o objetivo final de Yeshua, nos congregar em um só corpo. Olha o que o nosso Deus mandou Israel fazer no dia de Yom Kippur, hoje. Levítico 16, de 1 a 2. Falou o Senhor a Moshe, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moshe: diz a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Tremendo isso. Meu irmão, tabernáculo tinha o átrio exterior, tinha o santo e era dividido e tinha o santíssimo, onde ficava a arca da aliança, o propiciatório, que é a tampa da arca, ficava a lei do lado da arca, e dentro da arca ficavam os testemunhos, o maná, é interessante, né? A vara de Arão que floresceu com flor, e que mais? Os 10 mandamentos, dentro da arca. O maná, quando o pessoal colheu além no 6º dia, apodreceu, mas aquele maná que estava dentro da arca nunca apodreceu. Amém? A vara de Arão que floresceu, ela era morta, mas ela floresceu, foi colocada dentro da arca da aliança e nunca mais morreu. Amém, meu irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Então, e isso que Deus falou para Moisés é muito bem explicado em Hebreus 9, de 1 a 8. Presta atenção. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre. Olha aí, ó. Pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estava o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição. A essa se chama o santo lugar. Está vendo aí, ó? Mas depois do 2º véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha e a vara de Arão que tinha brotado. Por que ela não morreu nunca mais? Porque o ministério de Deus não morre, não acaba. E as tábuas do pacto, os 10 mandamentos. Por isso que eu chamo os 10 mandamentos da constituição do reino de Deus. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados, mas na segunda, só o Cohen Gadol, uma vez por ano, Yom Kippur, hoje, exatamente hoje, se o templo estivesse em Jerusalém, o Cohen Gadol
estaria entrando no Santo dos Santos. Não sem sangue, mas antes tinha que sacrificar, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Tudo isso que nós lemos agora, o Espírito Santo está querendo ensinar uma coisa para nós. Ele quer nos ensinar que eu não poderia entrar no Santo dos Santos porque tinha algum impedimento que não permitia que o homem entrasse no Santo dos Santos, na presença de Deus. E se entrasse, morreria. E este véu, quando a gente fala véu, a pessoa pensa no véu que a mulher põe na cabeça. Não, era dessa grossura, assim. Precisava de mais de 2 homens para carregar. Ele era imenso, era de linho torcido e era muito grosso. Amém? Esse véu. Até a igreja canta isso, o véu que separava, já não separa mais. Então, este véu que separava o santo do santíssimo lugar, representa, sabe o que, meu irmão? O teu corpo, o meu corpo. É este que nos impede de nos chegarmos a Deus. Porque quem peca efetivamente é a gente usa o corpo para pecar, não é? Nosso corpo representa nosso corpo físico carnal que efetivamente peca e tornou-se o impedimento de nos relacionarmos com nosso Deus. Por isso, quero chamar a sua atenção para 2 bodes que tinham em Yom Kippur. Veja Levítico 16, de 7 a 10. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Esse ato, às vezes, é muito estranho, porque a igreja não está mais acostumada com essas coisas, mas, para que você entenda, Deus mandou pegar 2 bodes e tirar a sorte, para saber qual cairia para o Senhor e qual cairia para Azazel. Amém? Esses 2 bodes. O que caiu para o Senhor faria expiação do pecado e o outro seria lançado no deserto, levando todos os pecados para o deserto. Esses 2 bodes representam com muita clareza 2 aspectos da obra de salvação de nosso Deus por meio de seu Filho Yeshua. Primeiro, tirar o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar. Primeiro, Deus, ele quer tirar o que impede que nós cheguemos até ele. Não é ele que tem impedimento de chegar até nós, somos nós que temos o impedimento de chegar até ele. A carne impede. Quantas vezes você vai orar e dorme? Quantas vezes você tem dificuldade de ler a Bíblia? Isso tudo é carnal. É a carne que impede. Amém? Glória a Deus. Mas a boa notícia é que o véu que separava já não separa mais. Então, primeiro, tirar o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, que é a carne do homem, que foi contaminada pelo pecado. E, com isso, ela impede o relacionamento entre homem e Deus. Por isso, Yeshua matou a carne no madeiro. Aí, se você queria entender por que ele foi morto no madeiro, ele foi morto em meu lugar para matar a carne que me impede de me aproximar de Deus. E quando Yeshua morreu, você lembra disso? O véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar no templo
foi rasgado de cima e embaixo. Então, o que significa o véu? A nossa carne. Quando Yeshua matou a carne, o véu foi rasgado. E você nota que foi rasgado de cima e embaixo. Não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. O próprio Deus rasgou. Veja em Mateus 27, 45 a 51. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Tem muita gente que fica espantado, dizendo que Deus abandonou. Não, ele está proclamando o salmo, e esse salmo aqui fala do Mashiach, e ele está dizendo: eu sou o Mashiach. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Yeshua com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Glória a Deus, meu irmão. Quando ele morreu, quando ele falou: Pai, a ti entrego meu espírito, expirou, o véu rasgou, para a glória de Deus. Amém? Agora não há mais impedimento de você chegar ao Pai. A palavra de Deus diz que você, pela ousadia da fé, pelo novo caminho inaugurado, pelo Mashiach, pelo seu sangue, você, por ousadia de fé, pode chegar diante do Pai, em nome de Yeshua. Você pode cantar: o véu que separava já não separa mais. E Paulo fala que tem judeus que ainda têm o véu no seu. Então, quando reconstruir o templo, vai colocar o quê? O véu lá. Porque o véu está, fisicamente não existe mais, mas no coração está. Amém? É por isso que ele fala isso. Em que por a carne é removida definitivamente. Isso tudo é representado pelo bode que caiu à sorte pelo Senhor e era oferecido como oferta pelo pecado do povo. Com o sangue deste bode, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e espargia sobre o quê? Sobre o propiciatório, aonde Deus se faz presente. E Yeshua também, pelo seu sangue, entra no lugar santíssimo. Só que ele não entra no tabernáculo terrestre, mas ele entra no tabernáculo verdadeiro no céu. Veja lá Hebreus 9, de 11 a 12. Mas Mashiach, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação aqui, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Que coisa tremenda! Você já está salvo. Você não irá ser salvo. Você já está salvo. Porque o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, já entrou no verdadeiro templo, no Santo dos Santos, com o sangue que ele derramou aqui na terra, purificando todas as coisas, e sentou à destra do Pai nas alturas. Ou seja, aonde fica o trono do Pai? No Santo dos Santos. Glória a Deus. Em Apocalipse, Yeshua já aparece com suas vestes de Cohen Gadol. Vocês já viram lá? Com olho de chama de fogo, cabelo branco como a neve, um cinto talar de ouro, não é? Pés reluzentes como bronze, polido 7 vezes, né? Na fornalha. Então, ele já aparece a caráter.
porque todo sumo sacerdote, para entrar no Santíssimo, tem que pôr aquela roupa santa. Por isso que Yeshua aparece agora com aquela roupa santa. Isso mostra que ele já entrou no Santo dos Santos e sentou à destra do Pai nas alturas. O segundo aspecto é levar sobre si a iniquidade de todos. O primeiro bode é para sacrifício. O segundo é para carregar os pecados de toda a humanidade sobre seus ombros. Gente, é muito peso. Espiritualmente, você não tem consciência do que é isso, nem eu. O segundo aspecto é levar sobre si a iniquidade de todos, para tirar, arrancar o pecado que foi introduzido no mundo por meio da desobediência do homem. Veja em Levítico 16, 21 a 22. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, ó a transferência, ó. Botar a mão sobre a cabeça é perigoso, por isso que a Bíblia fala para não deixar, porque eu estou transferindo algo quando eu ponho a mão sobre a cabeça de alguém. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Meu irmão, quem foi para o deserto? É porque não dá para representar com um bode só essas características da obra de Yeshua. Precisa de dois para você entender. Amém, meu irmão? Agora você entende que um é morto e o outro carrega. Ou seja, Yeshua fez essas duas coisas. Ele foi sacrificado, mas ele carregou o pecado de todos nós sobre seus ombros. E deve ter sido um peso espiritual inimaginável para nós. Amém, meu irmão? Veja João 29. No dia seguinte, João viu Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, ele é o bode para Azazel também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja Isaías 53, de 11 a 12. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Ó, nós estamos sendo justificados por causa do bode de Azazel, não é verdade? Aí, ó. E as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você quer ver ele intercedendo por você? Estava lá no madeiro, quase morrendo, ele clama em alta voz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se ele fala: Pai, condena-os, nós não teríamos chegado aqui. Não teríamos chegado aqui. Para você ver quão profunda é a intercessão dele. Naquele momento de morte, naquele momento que os demônios estavam querendo tragar a alma dele, no momento que o homem espancou, surrou ele, deixou ele sem comer e sem beber, para morrer mesmo, cravou ele, suspendeu ele naquele madeiro, ele se fez maldito para nos tirar de debaixo de maldição. Gente, nós temos que honrar muito ele. Talvez nem saibamos como, mas que nós temos que honrá-lo, temos. E isso que acabamos de ler é representado pelo bode para Azazel.
Pois o bode para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Por isso também que Yeshua fala do Salmo, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não foi para o deserto sozinho? Então, ele sentiu isso espiritualmente, a solidão fora da presença de Deus. Amém, meu irmão? Pois o bode para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Alguns rabinos dizem que Azazel é nome de um demônio, e, a meu ver, faz muito sentido, pois Yeshua, olha só, presta atenção, é bode para Azazel. Um é bode para o Senhor, outro é bode para alguém, concorda? Então, olha o que acontece com Yeshua. Yeshua é que leva os pecados do mundo fora do arraial, ou seja, para o deserto. No deserto, acontece o que com ele? Vai ser tentado. Azazel estava ali, o demônio que ia tentá-lo. Amém, meu irmão? Então, Marcos 1, de 12 a 13. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Ó, ele está fazendo a função do bode de Azazel. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, sem comer. Você está há quanto tempo sem comer? E você está já comendo até pedra. Mas quase, né? Ele ficou 40 dias. Que vergonha que eu te fiquei agora. Que vergonha. Meu Deus, tem misericórdia de nós. 40 dias sendo tentado, meu irmão. Conta aí, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Cada dia tem 24 horas, meu irmão. Aí, ó. Para pensar. Cada hora tem quantos minutos? 60. Então, é de minuto a minuto, de segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, meu irmão, sendo tentado pelo diabo. Sozinho. Azazel. Bode para Azazel. Meu Deus. Sem cobertura. De dia um calor intenso, de noite um frio cortante. Sem comer e sem beber. Pelo amor de Deus. Por amor a nós. Temos que honrá-lo, não temos? Temos que entregar a nossa vida, não temos? O que é 24 horas, 25 horas de jejum, gente? Isso não é, meu irmão, nem um rabisco. Não, eu acho que isso nem é considerado. Deus deve olhar e falar, poxa, Rafael, fala sério. Eu tenho até vergonha de apresentar isso diante de Deus, porque primeiro de tudo, é importante notar que Yom Kippur é dia especial. Eu queria falar uma coisa que eu percebi. Tem pessoas que me ligaram me pedindo perdão por causa do dia de Yom Kippur. Yom Kippur não é pedir perdão para mim, meu irmão, é pedir perdão a Deus. Só que Deus não vai lhe perdoar se você não me perdoar. As pessoas não estão entendendo isso direito, não, meu irmão. Eu recebi várias pessoas. Ah, meu irmão, se eu te fiz alguma ofensa, me perdoa. Nem a mim não, rapaz. É a Deus que você tem que pedir. E Yom Kippur é dia do perdão de Deus. Temos que afligir nossa alma para Deus nos perdoar. É óbvio, se você não perdoar aquele que te ofendeu, Deus não te perdoará. Aí você pode fazer 60 dias de jejum e oração que não vai adiantar. Amém? Mas aprende aí, Yom Kippur é dia de pedir perdão a Deus, no qual o nosso Deus limpa unilateralmente os pecados de todo o povo. Ele nos ama mais do que nós o amamos. Você tem dúvida disso? Por isso está escrito que não fomos nós que o amamos,
mas ele que nos amou primeiro. Ou Deus amou, ou também é dito que Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável, de tal maneira. Sempre foi assim, sempre será. O Yom Kippur é o próprio instrumento de Deus para restaurar o relacionamento em definitivo entre ele, um Deus vivo e santo, e um homem morto e pecador. Tem que ter milagre no meio, não tem? Porque Deus é vivo, Deus é eterno, um homem morto, pecador. Então precisa de um milagre muito grande para esse homem ser transformado, para poder ter relacionamento novamente com esse Deus. Amém, meu irmão? Do mesmo modo, foi Deus quem tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer por nós em Pessar. Olha as festas aí, ó. Primeiro tu é liberto em Pessar, ó, pelo sangue do Cordeiro, enquanto nós éramos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Depois de Pessar veio o quê? Não, você precisa ficar santo, precisa tirar fermento. Fermento é pecado. Primeiro vem o sangue, depois você tem que ser limpo, tem que ser tirado a mentira da tua boca, tem que ser tirado o adultério, a prostituição, a miséria, tem que sair de nós. Pães ázimos, massa pura. Tem que decorar, hein, gente? Vocês não estão decorando isso, não? Hein? Depois vem o quê? Se eu estou livre, se eu estou limpo, eu tenho que fazer o quê? Quando a pessoa está limpando a árvore que dá fruta, ela tira os galhos secos e dá muitos. Então vem as primícias. Depois veio Shavuot. Depois vem Troá, Yom Troá. E enfim, quase francês. E enfim, Yom Kippur, hoje. Está vendo que é um processo? Amém? A salvação começa no espírito do homem, meu irmão, não começa no corpo. Primeiro é o... Glória a Deus. Que é isso? Alguém caiu, né? Primeiro, a salvação começa no espírito do homem, para depois alcançar a alma. E, por último, haverá a redenção do corpo. Nós estamos em que parte? Nós já recebemos o sopro de novo no nosso espírito. Ótimo. Isso já alcançou a nossa... Por isso agora nós temos prazer nas coisas de Deus, prazer interior na lei de Deus, porque já alcançou nossa alma. Falta alcançar o quê? Nosso corpo. O processo agora já chegou na alma. Bonitinho isso, né? Acho tremendo, gente. Deus é perfeito. Deus é tremendo. Então, quando nosso corpo for transformado, nós alcançamos a plenitude da salvação. O processo termina. Deu para entender? Aí você vai poder entrar na presença do Pai e do Filho. Aí vai ser bom demais, não é verdade? Você vai entrar dançando e voltar cantando. Vai entrar cantando e vai voltar dançando. Deus instituiu, marcou um dia em que ele pudesse reconciliar com seu povo Israel. Amém, meu irmão? O dia em que Israel retornará a ele em definitivo. O dia é qual? Yom Kippur, hoje. Hoje é o dia profético em que Israel voltará para seu Deus. Hoje é um dia profético
tanto para Israel quanto para a igreja. Em Yom Teruah, Yeshua aponta no céu, não é? No 7º shofar, é festa de Yom Teruah. Então, a festa de Yom Teruah, o céu se abre e Yeshua aparece. Depois nós entramos em Kippur, que é o quê? A redenção do nosso corpo e a conversão física de Israel ao seu Deus. Bonitinho, né? Isso está tudo programado certinho, com hora marcada, dia certo. Você nem precisa se preocupar. No 7º shofar, que é também o shofar para o arrebatamento da igreja. Aí, ó, em Yom Teruah acontece... Em Yom Kippur acontece muita coisa. Para ser arrebatado acontece o quê? Hein, gente? Hã? Para eu ser arrebatado acontece o quê? Transformar meu corpo. Redenção do meu, completude da salvação. Então, Yom Kippur para a igreja é a completude da salvação. Deu para entender? E aí, como o meu corpo vai ser transformado com o corpo de glória, eu vou poder fazer o quê? Tabernacular com Yeshua. Glória a Deus. Está vendo as festas aí, meu irmão? Que coisa tremenda. E em Yom Kippur, a redenção do nosso corpo para podermos encontrar com o Senhor no céu, senão tu não vai. Quem não for transformado, não vai se encontrar com Yeshua nos céus, ou seja, está incompleta a salvação dessa pessoa. Essa pessoa não vai poder tabernacular com Yeshua, porque para tabernacular, para entrar em tabernáculos, você precisa de Kippur, a redenção do seu corpo. Para a igreja, Yom Kippur é a completude da salvação. Começou no espírito, foi para a alma e alcançou o corpo. Aí agora sim, você é transformado e pode tabernacular para sempre com Yeshua HaMashiach. Como está escrito em Romanos 8:23, e não só ela, a natureza, mas até nós que temos as primícias do Espírito. Isso significa, nós que já recebemos o início do processo de salvação, as primícias, tocou meu espírito, atingiu minha alma, agora só falta o quê? Só aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deu para entender? Você dá glória a Deus, meu irmão? Você tem que ficar feliz. Você não pode ficar com cara de juru, de fome e de sede. Você tem que ficar feliz com essa história, porque isso é tremendo, meu irmão. Isso é uma revelação de Deus para que nós venhamos a compreender o caminho da salvação. Senão a gente não entende. Por isso que o diabo tirou tudo, tirou festa, tirou tudo, para que você não compreenda, e colocou a festa do mundo. A festa do mundo não fala nada disso. A festa que fala do caminho da salvação são as festas do Senhor. Para que você compreenda, para que você faça como Josué. Deus falou para ele? O que falou para ele? Josué, não anda nem para a direita, não tinha nada de política de direita e esquerda naquele período. Tá, meu irmão? Não usa não, hein? O que Deus está dizendo é o seguinte, meu caminho é reto, não vai nem para a esquerda, nem para lá, nem para cá, nem para lá. Anda no caminho. E as festas é como se fosse a canaleta para você entender o caminho. Se tira elas, eu vou entender o quê? Nada. Se eu não compreendo o bode de Azazel, eu vou compreender o quê? Não compreendo. Fico perdido e posso ir para a direita ou para a esquerda. Tanto direita como esquerda, meu irmão, é ruim. Amém? O caminho do Senhor é perfeito. Deu para entender?
Então, olha que bonitinho Romanos 8, 23. E não só ela, a natureza, né? Mas até nós que temos as primícias do Espírito. Ele está dizendo, vocês que já começou o processo de salvação, que vocês já passaram por peça, que vocês que já passaram por pães asmos, por primícia, por Shavuot, e estão em Truá, então vocês só faltam chegar em Yom Kippur. Que coisa, né? Você está vendo que bonitinho? Então agora é só esperar Kippur. Que quando vier Kippur, o que vai acontecer? Meu corpo será transformado e eu entro em tabernáculos para a glória de Yeshua. Mas acaba em tabernáculo? Nananinanã. Nós vamos ver onde acaba. E a plenitude da salvação daqueles que creem em Yeshua. É necessária a redenção física daqueles que creram em Yeshua e receberam as primícias do Espírito. Receberemos corpos glorificados, chamados na Bíblia de habitação, que é do céu. Eu costumo brincar, dizer que é o pó do céu. Nós primeiro fomos feitos do pó da terra, agora nós seremos feitos do pó do céu. É brincadeira. Veja em 2 Coríntios 5:2, pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é a natureza celestial, a natureza divina, a natureza de Yeshua, a natureza dos anjos, porque a natureza deles não é igual à nossa. A nossa natureza é carnal, a natureza deles é espiritual. E para que eu possa entrar na presença de Deus, a minha natureza tem que ser transformada, e Deus o fará em Yom Kippur. Deus é um reloginho, meu irmão, podemos dizer assim. Ele trabalha certinho, não falha nunca. E você não pode fazer confusão. Para Israel, Kippur é o arrependimento. Por isso que é o dia do perdão. Deus vai perdoar em definitivo Israel. Olha quanta coisa vai acontecer em Kippur. Nós vamos ser arrebatados, eu vou te ver voando. Vai lá, tudo bem, não adianta pegar no meu pé que não sobe. Não vai subir, não, nem amarrado. Amém, meu irmão? Tem que ser mesmo com o processo da salvação. Aí subimos. Enquanto isso, Israel está reconhecendo Yeshua como Mashiach. E nós vamos ver isso. E você verá isso com seus olhos. Porque o Paulo fala uma coisa interessante. Se a negação de Mashiach pelos judeus é a glória para os gentios, o que dirá a sua aceitação, senão a vida eterna? Ele está ensinando, quando eles aceitarem, você entra na vida eterna. Você tabernacula com o Senhor. Isso é muito tremendo, não é, meu irmão? Eu sei que você está com cara de fome, mas esse alimento alimenta a nossa alma. Essa água dessedenta a nossa sede, porque essa é a verdade absoluta. Então, meu irmão, isso é tremendo. Na primeira vinda de Yeshua, ele se fez homem e tabernaculou no nosso meio, na natureza carnal. Por isso que João fala, e ele tabernaculou no meio de nós. Isso é dica, meu irmão. É dica, é festa de tabernáculo. Só que ele veio primeiro tabernacular conosco e passou tudo que você passou. Se ele fizesse ponta lá de lápis com gilete, ia cortar o dedo também. Se ele chutasse a pedra, o dedo ia doer. Se ele comesse alguma coisa estragada, ia dar uma dor de barriguinha. Ele bebendo água fazia xixizinho, igual a nós. Então ele tabernaculou conosco para nos levar a tabernacular com ele. Por isso que festa de tabernáculo são as barracas. Deu para entender? Representa o nosso corpo. É temporário. A barraca nunca é eterna, ela é temporária.
Ela passa. É isso que Deus quer dizer. Esse corpo vai passar. Rafael, minha dor na coluna. Vai passar. E o óculos que eu uso? Você não vai precisar, meu irmão. Dor de joelho? Nunca mais. Coceira na cabeça? Nunca mais. Deu para entender, meu irmão? Dor de dente? Nunca mais. Mas Rafael vai tirar a raiz do dente? Não, meu irmão. É um dente perfeito. Dente bonito. O pessoal vai perguntar que dentista você foi, você vai dizer o Deus dos exércitos de Israel. Aquele dentão maneiro, o sol até brilha, bate e reflete. Pois é, igual leite de cabra, a palavra fala, é branquinho, lindão. Rafael, você não toma mais café? Não toma, mas não fica amarelo? Não, meu irmão, esse dente é maneiro. É um dente perfeito, polidinho. De manhã você passa aquela água perfeita, fica limpinho. Amém, meu irmão? Acabou dor de, sei lá, dor de ouvido, tem tanta dor de cabeça, coluna, joelho, pé, dor no dedão do pé. Tem gente que tem dor no dedão do pé, gente. Acabou tudo isso, unha encravada. Vai acabar tudo. Vai acabar, meu irmão, é sério. Você está pensando que eu estou brincando? Vai acabar. Agora nós seremos transformados para a glória dos filhos de Deus, em corpo celestial como dele. Nisso terá o arrependimento nacional. Perdão, eu pulei aqui. E Israel, neste mesmo dia de Yom Kippur, como nação, verá Yeshua, e com isso terá o arrependimento nacional, com grande comoção. Sabe o que é uma nação em comoção, em choro? Vai ser assim. Pois o sangue do Cordeiro verterá sobre eles. Olha que coisa linda, Yom Kippur, meu irmão. E a gente assistindo todo esse negócio já do lado de Yeshua, com aquela roupa maneira, entendeu? Todo cheio de, poxa, agora eu sou, agora eu estou podendo, cabelo, pá. Ué, cadê sua careca, Lúcio? Não tenho mais, maneiro. Pois o sangue do Cordeiro verterá sobre eles, pois Yeshua entrou com seu sangue no santíssimo lugar, no céu, onde habita a eternidade, e o seu sangue verterá por toda a eternidade. Eu vi, meu irmão, em visão, o sangue de Yeshua em forma líquida. Ele nunca secou. Ele não é um sangue morto. Ele é um sangue vivo. Amém, meu irmão? E esta comoção nacional já foi revelada por meio do profeta Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olha que coisa tremenda. Já vai vir o Espírito de Deus sobre Israel nesse dia de Kippur, gente. Olha que dia importante. E olharão para aquele a quem E quem é que eles transpassaram? E o prantearão como quem pranteia por seu filho único. É um choro muito profundo, meu irmão. É um arrependimento profundo que vai gerar vida eterna. Olha que coisa. E prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O que ele é? Entre muitos. Se eles vão chorar como se chora pelo primogênito, significa que eles vão aceitar e serão chamados de irmão dentre muitos. Amém? E reconhecerão o rei Yeshua e dirão, Baruch Rabá Beshem Adonai, mas como nação. Serão novamente colocados como nação sacerdotal em toda a terra. E a igreja, que contém judeus e gentios, entrarão em tabernáculo.
a igreja vai entrar em tabernáculos. E, enfim, retornarão, sabe para onde? Depois que tabernaculou, acontece o quê? Não, a gente volta para Jerusalém. Eu estou falando da festa, a gente já está em Jerusalém. Depois que tabernaculou, nós vamos fazer o quê? E bodas do Cordeiro é o quê? Peça. Fecha o ciclo das festas da salvação. Glória a Deus, meu irmão. Tremendo, tá vendo? Começa em peça e termina em? Que são as bodas do Cordeiro. Com isso, fechando o ciclo das festas bíblicas. Então, Yom Kippur é importante para Israel e é importante para a igreja. E os dois se tornarão um. Olha que bonitinho. Seremos um. E então haverá o descanso milenar de toda a criação. Ou seja, o Shabat milenar, com Yeshua e a sua igreja reinando da cidade de Jerusalém. Glória a Deus, não é tremendo isso? Com isso, podemos dizer com certeza, Yeshua é o centro de Yom Kippur, tanto para a igreja como para Israel. Gemar Hadimah Tová, que quer dizer que você possa ser selado para o bem no livro da vida. Glória a Deus, que o Eterno nos abençoe. Eu queria pedir o pastor Lúcio, se ele podia nos elevar em oração. Nós estamos em jejum, não precisa dizer aqueles que tiveram que quebrar o jejum. Nós, em unidade, estamos em jejum. Senhor Deus, queremos bendizer o Teu nome, Pai amado. Ó Deus, por ter sustentado os Teus servos até este momento, Senhor Deus. Foi feito com todo carinho, Deus, buscando obediência à Tua palavra, conforme está escrito, Senhor Deus. Que haveríamos de, ó Deus querido, de humilhar a nossa carne, ó Deus querido, nos humilharmos diante de Ti, neste dia de Yom Kippur, Pai amado. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é misericordioso. E é o Senhor, ó Deus querido, que abençoa, recebendo o jejum, a humilhação dos Teus servos. Se o Senhor não receber, não tem propósito, não tem significado, Deus. Mas, sabendo que Tu és misericordioso, Senhor, e que o Senhor está atento àquilo que os Teus servos fazem diante de Ti, queremos entregar em Tuas mãos o jejum como congregação, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, se alegrar com a humilhação dos Teus servos. Porque a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Mas a nós, Senhor Deus, só nos cabe o enrubescer de nossas faces, Senhor Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Recebe, ó Deus, o jejum dos Teus servos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada servo, ó Deus, para que, Pai amado, possamos romper, ó Deus, com as nossas fraquezas, nossos pecados, aquilo que te envergonha, Pai, aquilo que é transgressão, aquilo que não é conforme a vontade do Teu Espírito em nós, para a glória do Teu nome. Levamos cativo a Ti todo jejum, toda oração,
todo louvor, ó Deus, que foi feito pelos teus servos, cativo diante da tua face, e declaramos sobre a vida do teu povo, ó Deus, um avançar na vida espiritual de cada um, Pai amado, o romper de mazelas, a quebra, Deus querido, de tudo aquilo que impedia, que haja, ó Deus, uma nova história na vida de cada um, ó Deus, haja libertação, haja livramento, ó Deus, a nível de família, ó Deus, a nível individual, cada um seja fortalecido na graça, no conhecimento do Senhor, porque nós declaramos, ó Deus querido, que nós nos lançamos em tuas mãos e prosseguimos nos lançando para a glória do teu nome, Pai amado. E o mundo espiritual, ó Deus, sabemos que ele sabe do posicionamento de cada um de nós e que a resposta, Senhor, já chegou mediante a graça, o favor, a benevolência do Senhor sobre nossas vidas, Pai amado. Assim te agradecemos, entregamos este jejum dos teus servos, cada um por si, diante da tua face. Em nome de Yeshua, que a graça, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Yeshua HaMashiach, e a doce unção e consolação do Espírito do Senhor seja sobre os teus servos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.